Copom decidiu por manter as taxas de juros em 10,5%. E essa decisão, gente, ela foi unânime. E não, esse não vai ser um vídeo de meu Deus, taxa de juros foi para tal lugar, o que fazer agora com os seus investimentos. Dificilmente vocês vão ver algum vídeo assim aqui no canal. O que eu geralmente faço é trazer uma análise do comunicado do Copom e as sinalizações que essas decisões podem nos trazer. E por quê? Porque isso nos ajuda a ancorar algumas expectativas em relação à economia e, claro, aí sim, em relação aos nossos investimentos. E eu confesso, gente, que essa decisão de ontem, ela me pegou aí um pouco de surpresa, porque basicamente um dia antes nós estávamos vendo uma bravata muito grande do Lula para cima do Roberto Campos Neto, porque ele já não é de hoje, tem colocado o Roberto Campos Neto como um inimigo do povo por manter as taxas de juros tão altas. Só que ontem, nessa decisão de manter a taxa em 10,5%, não foi somente o Roberto Campos Neto e o time que foi indicado pelo governo anterior, mas todos os membros que foram indicados pelo atual governo Lula também votaram por manter as taxas em 10,5%. Então isso quer dizer que a narrativa, ela tende a mudar, e eu acho até que ela já tá mudando, tá, gente? Porque eu tava dando uma olhada no Twitter, principalmente, né, no que geralmente a Gleisi Hoffmann acaba postando, e dessa vez, talvez uma das poucas vezes, ela não tweetou xingando ou falando alguma coisa do Roberto Campos Neto, mas ela falou do Banco Central em linhas gerais. E ela escreveu basicamente o seguinte, tá? Não há justificativa técnica, econômica e muito menos moral para manter a taxa básica de juros em 10,5%, quando nem as mais exageradas especulações colocam em risco a banda da meta de inflação. E não será fazendo o jogo do mercado e dos especuladores que a direção do BC, do Banco Central, vai conquistar credibilidade. Nem hoje e nem nunca. Então aqui ela deixa de fazer um ataque direto ao Roberto Campos Neto, como ela já tinha feito em outras reuniões, em outras decisões do Copom, mas acima de tudo isso, existe um ponto aqui que eu discordo do tweet dela, que é sobre a questão de conquistar a credibilidade, tá? Na reunião passada do Copom, a decisão ela ficou muito dividida. Então nós tínhamos o time que foi indicado pelo governo atual, que queria cortar 0,5%, e nós tínhamos o time ali do Roberto Campos Neto que queria cortar 0,25%. E no final das contas, 0,25% acabou ganhando, né? Basicamente ali o voto que faltava foi o do Roberto Campos Neto, e eles decidiram por cortar menos do que o esperado. E eu digo menos do que esperado porque na outra ata do Copom, na reunião do Copom, eles tinham sinalizado que eles poderiam cortar 0,5%. E, inclusive, esse foi um dos argumentos da equipe do governo atual de falar, não, nós já sinalizamos que vamos cortar 0,5%, então vamos manter a nossa palavra para talvez não causar um estresse maior no mercado. Mas aí o outro lado ali do Roberto Campos Neto, eles falaram, olha, independente do que nós falamos na ata, o cenário mudou. Existem algumas outras coisas que precisam ser avaliadas e não dá para cortar 0,5%. Então, basicamente, esse racha, de fato, gerou muito estresse no mercado. Nós vimos a curva de juros abrir, nós vimos os juros longos também subindo, vimos títulos, por exemplo, do Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6,4%, 6,3%, e quando a gente vê o IPCA pagando mais de 6%, quase 6,5%, quiçá talvez mirando até os 7%, isso geralmente é uma sinalização de que as coisas não vão bem, de que o mercado está estressado, de que as perspectivas elas não são boas lá para frente e que algumas pessoas, alguns investidores até aceitam financiar o governo colocando dinheiro no tesouro, mas só se a remuneração valer o risco de tudo isso. Então, por isso que a gente acaba vendo essas taxas lá em cima. Então, tudo isso gerou um estresse muito grande e tirou um pouco da credibilidade do Banco Central, principalmente pensando nas expectativas futuras, porque o mandato do Roberto Campos Neto vai somente até o final do ano. Depois nós teremos um novo indicado à presidência. Até então, um dos mais indicados era o Gabriel Galípolo, que hoje, né, faz parte ali da diretoria do Banco Central. Só que não sei se a coisa vai continuar assim depois da decisão de ontem, mas o que muitos estavam pensando até a reunião passada é que, olha, depois dessa decisão que foi muito dividida, provavelmente quando o Gabriel Galípolo assumir a presidência do Banco Central ou
novo presidente indicado, né, para o Banco Central assumir, e vai ser uma indicação do atual governo Lula, muito provavelmente o Banco Central vai ser muito mais subserviente, vai ceder às pressões de cortar taxas de juros, ainda que seja na marretada. E é claro que cortar taxas de juros na marretada, isso não é bom. Nós já fizemos isso no passado, principalmente no governo Dilma, e nós vimos o que foi o resultado, como a inflação depois explodindo e as taxas de juros tendo que voltar a subir rapidamente para tentar controlar essa questão da inflação. Então, com receio disso, muitos colocaram a credibilidade do Banco Central em xeque, e agora, com essa decisão de ontem, que foi uma decisão unânime do Banco Central de manter as taxas em 10,5%, eu discordo aqui da Glaze de que ele não conquista credibilidade com o mercado. Na verdade, eu acho que essa decisão de 10,5% foi justamente visando acalmar um pouco os ânimos do mercado, mas também analisando a conjuntura econômica atual. Então, a mensagem que ficou para mim ontem, e que isso me pegou um pouco de surpresa, foi que, olha, mesmo os indicados do governo, eles estão decidindo por manter. Eles estão concordando que parece que o caldo entornou e não tem muito como cortar taxa de juros agora. Então, ao meu ver, eles tentam retomar um pouco dessa credibilidade, inclusive olhando lá para frente. Ao mesmo tempo, aqui eu começo a me questionar se de fato Gabriel Galípolo ele continua sendo um nome a ser indicado para a presidência do Banco Central. Porque até então nós estávamos com as expectativas, e talvez o próprio governo, de que ele fosse ser muito mais subserviente. Mas a decisão de ontem de manter as taxas de juros de forma unânime nos mostrou uma história um pouco diferente. E aí já vem alguns rumores, né? Ontem a gente estava lendo algumas notícias de que alguns nomes que estavam sendo ventilados também para o Banco Central poderia ser até mesmo um Guido Mantega. E aí, enfim, eu prefiro nem comentar sobre essa questão ainda, né? Mas isso era um boato que estava rolando. E ao meu ver, esse boato ele surgiu muito provavelmente porque o presidente Lula já sabia dessa decisão do Copom, já sabia inclusive da decisão dos membros que ele mesmo indicou, e aí provavelmente ele já começou a trabalhar alguns outros nomes, porque a decisão de ontem de fato não agradou ele. Na verdade, né, gente, quando a gente pensa em taxa de juros altas, isso não agrada ninguém. Taxa de juros altas é ruim para a economia, principalmente se a gente fica muito tempo com ela nesses patamares. Isso geralmente pode acabar trazendo uma desaceleração, quiçá até uma recessão. Então, quando muitos dizem assim, os rentistas gostam de taxa de juros alta e tudo mais, sim e não, né, gente? Porque nós temos que combinar que não adianta você estar ganhando taxa de juros alta de um lado se o restante da economia não está indo muito bem. Então, você ali na sua vida pessoal ou nos seus negócios talvez não estão conseguindo ir muito bem. Então tem que ponderar todas essas questões. Mas o que eu quero trazer para vocês, gente, é justamente a questão do comunicado, então, do Copom ontem e algumas sinalizações que eles me deixaram, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Se vocês tiverem uma interpretação diferente, podem colocar aqui nos comentários, sobre os próximos movimentos, então, das taxas de juros. Deixa eu já compartilhar minha tela com vocês e aí a gente vai olhar junto isso daqui, tá? Então, aqui eles trouxeram alguns pontos importantes. As projeções de inflação do Copom, com o seu cenário de referência, situam-se em 4% para 2024 e 3,4% em 2025, tá? É bem verdade que essa inflação aqui, gente, está muito mais controlada e muito mais baixa do que nós estamos acostumados, mas ainda assim ela está acima da meta. E o que o Banco Central tem tentado conseguir é trazer essa inflação para a meta. Aqui eu já faço uma grande ponderação, tá, gente? Essa coisa de tentar trazer a inflação para a meta, é óbvio que ela é muito importante, mas historicamente no Brasil foram raros os momentos que a gente conseguiu isso. O Brasil aqui ele é muito conhecido por inflação alta e a consequência disso são juros altos. E por isso que muitos dizem, né, que o Brasil acaba sendo o país do rentista. Só que aqui a gente também tem que trazer um outro ponto. A questão é que não é só o Banco Central. Nós precisamos que o governo faça o dever de casa e, claro, alguns outros aspectos, né, de conjunturas econômicas, quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, que também estão com taxas de juros altas e tudo mais. A gente precisa que essas pessoas façam o dever de casa para que o próprio Banco Central também consiga cortar essas taxas de juros. Aqui eu faço a seguinte analogia, né? Você tem um filho e o seu filho tá indo mal na escola
e aí ao invés de você ir lá e cobrar do seu filho para ele melhorar na escola, você vai lá e aponta o dedo para a professora dizendo que ela tá errada, entendeu? Que a culpa é dela. E nessa analogia que eu faço, basicamente o aluno é o governo, que parece que não está fazendo plenamente o dever de casa, porque nós temos um risco elevado, né, um risco fiscal elevado, e aí a professora acaba sendo o Banco Central, que é para onde todos estão apontando o dedo, dizendo que ele é o culpado e estão eximindo o governo de culpa. Então, é claro que o Banco Central pode errar. Por exemplo, quando a gente teve aquela taxa de 2% aqui no Brasil, eu lembro que a gente fez um vídeo aqui no canal que se chamava A Chuveirada de Dinheiro, e a gente falou que isso poderia impactar em uma inflação maior e etc e tal. É claro que o Banco Central pode errar, mas é extremamente nocivo esse cabo de guerra de ficar apontando o dedo somente para o Banco Central ou somente para o governo. Então todo mundo precisa fazer o dever de casa, mas são as narrativas, porque hoje, quando a gente olha aqui para o país, nós temos alguns extremos, principalmente essa questão política, então o negócio que todo mundo acaba fazendo é apontar dedo. Inclusive, né, o atual governo apontando o dedo para o Banco Central como se ele não tivesse culpa nenhuma, sendo que nós sabemos que tem, né, gente? A questão é o seguinte, voltando para, então, o nosso comunicado, tá? E aí vamos para a parte que talvez me chamou mais atenção e que, de fato, ela acaba me interessando um pouco mais. Então eles escreveram o seguinte: o comitê unanimemente optou por interromper o ciclo de queda de juros, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam maior cautela. Então o que eles dizem aqui pra gente? Que olha, cenário global não está nos ajudando. Nós tivemos a decisão do Fed de manter as taxas de juros e provavelmente se eles fizerem algum corte vai ser no máximo 2 cortes esse ano. Então nós ficamos com uma margem um pouco menor para cortar as taxas de juros e talvez não ter um impacto tão grande no dólar. Esse é um ponto. E nós temos também as questões domésticas. Nós tivemos toda a questão no Rio Grande do Sul, que pode ter ali um certo impacto na questão da inflação. Nós temos a questão do risco fiscal também do atual governo, que isso acaba preocupando bastante, então tudo isso tem sido colocado na conta, tá? Mas, seguindo, ressalta ademais que a política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Então aqui ele começa a sinalizar que essas taxas de juros altas devem se manter por mais tempo, e aí a gente começa a questionar se teremos mais cortes de taxas de juros nas próximas reuniões, diante dessa frase onde eles estão falando que, olha, devemos manter por mais tempo essa taxa de juros, né, maior, o que acaba sendo uma política monetária contracionista, né? Mas seguindo, o comitê se manterá vigilante e relembra como usual que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Essa parte aqui talvez passe batido por alguns que não têm o hábito de ler tanto os comunicados do Copom, tá, gente? Mas quando eles colocam essa frase, o comitê se manterá vigilante, historicamente, quando a gente ouve essa frase, se manterá vigilante, geralmente são indícios de que, olha, podemos inclusive até mesmo aumentar as taxas de juros, tá? Não sabemos se de fato é isso que vai acontecer, se vão aumentar as taxas de juros, mas algumas vezes que a gente viu essa frase em algumas atas, depois a gente viu alguns movimentos de alta. O que eu acho que sim, eles devem manter essa taxa em 10,5, talvez por mais algumas reuniões. Alguns já começam a falar talvez de cortes no primeiro trimestre, né, de 2025, mas as coisas elas vão mudando rapidamente. A própria última reunião, não essa de ontem, mas a outra, ela já mudou ali rapidamente a decisão, então nada impede que eles mudem as próximas decisões até o final do ano. Mas aquela questão de vir com alguns cortes de 0,25%, de 0,5% até chegar a 9% no final do ano, isso já vai ficando para trás, porque não tem sido a sinalização então do Banco Central, tá? A não ser que a gente mude drasticamente, que a gente consiga melhorar o nosso fiscal, que a gente consiga reduzir ainda mais a inflação e trazer ela para a meta,
e também aqui alguns pontos importantes. Eu acho que à medida que o Fed, né, que o Banco Central dos Estados Unidos for cortando as taxas de juros lá fora, aí sim a gente também vai cortar ainda mais as nossas taxas de juros aqui. Mas por hora, as sinalizações que nós temos com essa ata do Copom é que essa taxa de 10,5 ela deve ficar aí por um bom tempo. Como eles falaram, por mais tempo eles devem manter essa taxa de juros que acaba sendo uma política monetária contracionista. E basicamente foi essa a minha interpretação do Copom, da reunião do Copom ontem. São esses os pontos que eu acho que a gente tem que levar em consideração, até mesmo com as sinalizações para o próximo presidente do Banco Central, que eu confesso que agora eu fiquei em dúvida. O Gabriel Galípolo ainda continua sendo um cotado, mas começaram a ventilar outros nomes, né? Então o governo provavelmente não ficou contente com essa decisão, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa medida ontem? Qual é a interpretação de vocês para essa medida ontem? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Se vocês chegaram até o final e não deixaram um like, façam isso agora, se inscreva aqui no canal e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.